Sejam todos bem-vindos, todas bem-vindas, irmãos, irmãs, amigos e amigas do canal Mensagem da Última Hora. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas à nossa série Você Crê na Bíblia. Nós iniciamos falando a respeito da salvação. O que é salvação? O início de tudo. Vimos no primeiro vídeo o início de tudo, o início da criação e o motivo pelo qual Deus teve que implantar, iniciar o seu plano de salvação. Dando continuidade no nosso estudo, na nossa reflexão, nós vamos neste vídeo, nesta oportunidade, falar um pouquinho mais, aprofundar um pouquinho mais a respeito da queda a partir do pecado inicial. O que causou a queda? O que causou o início do pecado no mundo e a necessidade do plano de Deus para a salvação, para resgate da humanidade. Muito bem, nós vimos no primeiro vídeo, concluímos vendo que a paz, o descanso, a alegria do mundo perfeito que era o Jardim do Éden foram destruídos quando uma palavra de Deus foi quebrada, foi desobedecida. Foi um pequeno detalhezinho, conforme nós vamos ver, mas foi o que causou a queda. Foi o que causou a entrada, o início do pecado no mundo. O pecado original, o início, o princípio de tudo. Em Deuteronômio, capítulo 30, e versículo 19, Deus avisou Israel, Deus deu uma ordem, uma determinação que aplicou-se tanto a Adão e Eva, aplicou-se a Israel e continua aplicando a todos nós e a todos aqueles que ainda virão, porque é a palavra de Deus. Os céus e a terra passarão, mas a palavra de Deus não passa. Então a ordem que Deus deu lá no princípio continua valendo até hoje, assim como o seu plano de salvação. Então Deus avisou Israel e disse a eles: os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra vós, de que te tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que vivas tu e a tua descendência. Então, é o poder de escolha. Poder de escolha que iniciou lá atrás com Adão e Eva. O primeiro homem, a primeira mulher foi criado, conforme vimos, um agente livre, com o poder de escolha. Foi Deus que colocou dentro de nós o poder de escolha. E Ele também deu a opção de nós escolhermos aquilo que nós queremos. Se queremos a vida ou a morte. Se queremos a bênção ou a maldição. E Ele orienta. Escolhe, pois, a vida, para que vivas, tu e a tua descendência. Cabe a nós escolhermos o que é que nós vamos querer. O que é que nós vamos querer plantar, para, consequentemente, depois colher. O que é que nós queremos colher? Então, nós temos que escolher. E, a partir daquilo que nós queremos colher, é o que nós devemos plantar. Então, no Jardim do Éden, Deus deu a Adão e a Eva apenas um mandamento para escolher guardar. Deus deu a eles o mandamento de obedecer toda a palavra, de alimentar-se somente da árvore da vida. Mesmo que ali existia a árvore do conhecimento do bem e do mal, Deus deu a ordem para eles. Escolham comer somente, alimentar-se somente da árvore da vida. Ela
lhes dará vida. Mas se vocês escolherem a árvore do bem, a árvore do conhecimento do bem e do mal, certamente morrereis. Isso está registrado ali em Gênesis capítulo 3. E nós descobrimos que Eva foi enganada. Enganada a participar desta árvore, a árvore do conhecimento do bem e do mal, que era a serpente. E como é que ela foi enganada? Eva foi enganada porque ela permitiu que fosse mudada apenas uma palavrinha. Foi um pequeno detalhezinho, uma pequena distorcidinha na palavra de Deus. Eva permitiu que a serpente lhe dissesse, quando Deus disse, certamente morrerás, a serpente veio e disse, certamente não morrereis. Você não vai morrer. Deus disse, mas não é verdade. A verdade é que você não vai morrer. E Eva parou, deu ouvido à serpente e raciocinou sobre a palavra de Deus. Quando ela raciocinou, ela acreditou com a sua mente, com o seu intelecto e, portanto, caiu. Ela deixou de crer no seu coração aquilo que Deus tinha determinado. Ouviu a serpente, caiu. Então, quando Eva escolheu acreditar nas mentiras e nos raciocínios do diabo, ela não só acreditou na serpente, mas ela também foi adiante. Ela teve ali comunhão com a serpente, ela relacionou-se com a serpente, ela aceitou ter aquele relacionamento, aquela relação com a serpente. Ela teve uma comunhão ali íntima com a serpente. E é exatamente isso que você está entendendo, o que estamos transmitindo aqui a respeito de relação íntima. Ela teve uma relação íntima com a serpente. Foi sangue a relação ali. Houve uma troca ali de sangue. E depois, posteriormente, ela foi e compartilhou isto, teve esse compartilhamento carnal com Adão. Ele também teve esse compartilhamento de sangue com Eva. E isso fez com que entrasse, portanto, o pecado no mundo. A geração de filhos sob esta linha de pecado. E você vai compreender isto. Cremos que você vai compreender isso no decorrer do que vamos tratar nesta série. Então, Deus tinha um plano para os seus filhos ali, inclusive para a geração de filhos. Mas a serpente veio e colocou ali a sua ideia, Eva acreditou, confiou e, portanto, prosseguiu-se nesta linha de geração de filhos a partir deste ato que Deus tinha determinado que não deveria existir naquele lugar e naquele momento, como aconteceu. Então, quando isto aconteceu, que ela se identificou ali com a serpente, ouviu a serpente, e aí Adão teve também este ato com Eva, se identificou com o pecado de Eva, e ele fez isso, vejam, irmãos, confiando que Deus o redimiria, que Deus perdoaria por ter feito aquilo. Tanto que ambos sentiram-se nus, e fizeram ali aquela roupa de folhas, se cobriram porque notaram que estavam nus, tomaram conhecimento do bem e do mal, e sabiam que tinham feito algo que Deus tinha ordenado para que não fizessem. Eles fizeram, tomaram conhecimento do bem e do mal, então criaram aquela roupa e acreditaram que estaria tudo bem,
Porque isso foi o que a serpente disse para eles, que mesmo eles fazendo algo que Deus tinha dito para não fazer, eles fariam e estava tudo bem. Eva acreditou, disse para Adão, Adão também acreditou, e ele então acreditou que Deus perdoaria a ele e perdoaria também a Eva, né? Ou seja, eles escolheram desobedecer ao mandamento claro que Deus deu para não participar da árvore do conhecimento do bem e do mal. E o resultado foi que não somente eles, mas o mundo todo, o mundo inteiro, foi mergulhado no pecado e da morte. Né? Começou a partir de então, a grande batalha. A batalha entre Deus e Satanás na terra. Porque se nós analisarmos as Escrituras, nós vamos ver que essa batalha já existia nos céus. E aí a batalha começou na terra. Né? A batalha começou na terra. E começou ali, no Jardim do Éden, quando Eva foi enganada, desobedeceu a palavra de Deus e seguiu a ordem de Satanás. O plano de Satanás era tomar o controle dos céus, mas ele perdeu a batalha nos céus. E aí ele veio, como uma forma de revanche, querer tomar o controle da terra e ser vitorioso sobre Deus na terra. Então estabeleceu-se a grande batalha de todos os tempos aqui na terra. E onde é que é o campo de batalha? É na mente. A grande batalha acontece na mente dos seres humanos, do homem e da mulher. Agora, vamos colocar um pequeno pensamento aqui para nós podermos compreender. Vimos que o Jardim do Éden estava em perfeita condição. Né? Era um ambiente perfeito. Por que então entrou o pecado? Por que Deus permitiu que o pecado levantasse a sua cabeça e se estabelecesse ali? Não foi Deus quem causou isso. Deus deu ordem para Adão e Eva para que eles escolhessem obedecer somente a Ele. Não ouvir o inimigo. Não ouvir o diabo. A voz de Satanás. Mas, por outro lado, Deus tinha a sua vontade permissiva. E foi isso que aconteceu ali. Deus permitiu que Adão e Eva fizessem o que fez. Deus permitiu a eles tomar uma decisão. E eles tomaram uma decisão de ouvir Satanás, o diabo, e de ter esse relacionamento íntimo. E permitiu que a semente de Satanás fosse colocada na raça humana. E através da raça humana, ele então desse prosseguimento ao seu plano, lutando contra o plano de Deus. Então, foi uma interferência de Satanás na criação perfeita de Deus. Por outro lado, dentro desta vontade permissiva de Deus, Deus permitiu que isso acontecesse. Por outro lado, foi a oportunidade de Deus revelar todos os seus atributos divinos aos seus filhos. Quais atributos? De amor ágape. O poeta diz, talvez você já tenha ouvido, que se o mundo fosse transformado em papel, em água, em tinta, em papel, em pena, jamais seria possível transmitir, registrar o grande amor de Deus, o amor ágape. Então, esse é o amor ágape. É o amor que excede todo entendimento. Também Deus tinha seus atributos de Salvador, de Pai, atributo de Filho, atributo de Espírito Santo, atributo de curador, de juiz, de vida eterna. São tantos atributos que Deus tem. E, através desses atributos, então, o homem pode escolher hoje aceitar a salvação.
E a respeito da promessa de salvação, nós vamos falar no próximo vídeo. Por ora, vamos ficar com esta meditação, com esta reflexão. Por que o pecado, de que forma que o pecado entrou no mundo, né? E vimos que foi através de sangue, foi a partir de um relacionamento íntimo entre Eva e a serpente. E depois Adão experimentou também deste relacionamento íntimo com Eva, e isso criou ali sementes no ventre de Eva, que deram origem depois a Abel e Caim. Você pode continuar estudando depois esse assunto, né, com a sua Bíblia. Mas Deus, por sua infinita graça e misericórdia, enviou-nos então, a partir desta decisão dos seus filhos, Deus iniciou ali o plano da salvação e enviou uma promessa de salvação para resgatar toda a humanidade desse pecado original, desta mistura de sangue. Mas nós vamos falar a respeito disso no decorrer dos próximos vídeos desta série. Se você ainda não é inscrito, indicamos que você se inscreva para que receba a notificação de todas as publicações que fizermos aqui nesse canal, que tem o objetivo de divulgar fundamentos do Evangelho de Cristo e conteúdos que têm o objetivo de elevar a nossa fé em Deus e de nos prepararmos para a sua segunda vinda. Deus te abençoe, Deus te guarde e até breve.